Olá, guerreiras e guerreiros, meu nome é Leonel Hadi, eu sou policial civil no Rio Grande do Sul e estou vereador em Porto Alegre. Hoje eu quero falar sobre a questão do armamento e do Bolsonaro, porque isso é muito grave o que está acontecendo no nosso país. Eu vou rodar para vocês agora uma fala dele que ele fez contra o governador de São Paulo, Dória, que também é um indivíduo extremamente abjeto, oportunista, e que foi para Miami em plena pandemia e depois de aumentar o seu salário. É a cara do PSDB. A mesma coisa o Bruno Covas também aumentou o salário. Mas eu quero chamar a atenção para vocês a fala do Bolsonaro em relação ao armamento e o que ele pensa. Vamos prestar atenção aqui. Eu quero saber onde vem armado. O povo armado acaba essa brincadeirinha de vai ficar todo mundo em casa e vou passar em Miami. Mas, pelo amor de Deus, calça apertada, calcinha apertada. Isso não é coisa de homem, pô. Fecha São Paulo e vai passear em Miami. Que negócio é esse, pô? É coisa de quem tem calcinha apertada, pô. Isso é um crime. O povo tem que estar armado, porque a arma é a garantia da sua liberdade. Então a gente observa que na cabeça do Bolsonaro, armamento serve com o objetivo de fazer uma disputa política. Então eu me sinto oprimido pelo governo Bolsonaro, na medida em que meu nome, que a boa parte das pessoas sabem, meu nome estava na lista lá dos policiais antifascistas, numa lista da ABIN, ilícita, por sinal. E aí eu queria me perguntar para o Bolsonaro, e se eu resolver pegar em armas para tentar derrubar o seu governo, que é autoritário, que é responsável pela morte de mais de 200 mil pessoas numa pandemia, que o senhor diz que não liga, que não quer dar vacina, e se eu quiser que a vacina venha agora na marra, acabar com a sua incompetência, se eu agora começar a publicar na internet que eu quero andar armado, comprar um fuzil para derrubar um governo autoritário, que é mais ou menos o que o senhor está falando que as pessoas devem fazer pela sua liberdade em relação ao Dória. Claro que eu não vou fazer isso e não concordo com isso, só estou dando um exemplo. Agora, os seus apoiadores, senhor presidente, concordam com isso. E a prova disso eu vou passar agora um vídeo que parece uma bobagem, mas esse indivíduo já foi inclusive investigado pela Polícia Federal e ele faz uma apologia, depois a gente vai falar também sobre a Sara Giromini. Ele é um indivíduo neonazista que faz uma apologia a golpes de Estado declarados, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu sou Marcelo Stachin e hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. Este vídeo é um chamamento, é uma convocação. A partir de hoje, faremos manifestações em todas as capitais do país. Que não deu muito certo. Iremos iniciar pelo estado de São Paulo já no dia 20 e 22, com prazo indeterminado não vou dar para muita finalização. tela aqui nesse vídeo, mas o que eu quero chamar a atenção, na verdade, é que tu vê que ele tá com um colete, né? E ele faz todo um discurso de vamos ucranizar, né? O que é ucranizar? Ucranizar o Brasil. É fazer uma guerra civil, de fato, né? Se armar e fazer uma guerra civil, a gente observa na roupinha dele ali, que eu não sei se é um colete real ou se ele só comprou a capinha para fazer esse vídeo ridículo. Mas a gente vê que tem um ímpeto, tem uma intenção que é transformar o país, né, numa guerra civil e tal. Bom, como todo mundo hoje em dia, né, consegue ter acesso a armas de fogo, provavelmente esse lunático aí tenha acesso a armas de fogo. Inclusive ele foi candidato a prefeito no interior. Mas para a gente ver o nível que a gente está caminhando para um conflito armado, só que um conflito armado defendido só por um lado, que é o lado do bolsonarismo e do fascismo. Esse presidente miliciano e fascista, ele está mexendo com essas forças. Se a gente for lembrar no início do ano, lá por março, ele brincou bastante com isso. E a gente observa essa questão do armamento, e depois eu vou trazer alguns dados bem graves para vocês, mas a gente vai ver agora uma situação terrível, que aconteceu no Distrito Federal, com um bombeiro, inclusive. Vamos lá. Observa bem. Esse bombeiro teria sido abordado por esse jovem aí, ele teria se passado com a mulher, teria abusado de uma mulher. E ele está armado. O Bolsonaro, com a mão
Vagabundo. E agredindo esse jovem negro. Vem dar tapa de novo, filho da puta. Depois, segundo o relato, de ele ter abusado de uma mulher. Acho que no metrô, se eu não me engano. E aí com a camiseta do Bolsonaro, com uma arma na mão, agredindo uma pessoa. Além de tudo, é um covarde, né? Porque ele foi incapaz, inclusive, bom, primeiro que abusou de uma mulher. Segundo, foi incapaz, né, de bancar a macheza dele sem uma arma na mão. Terceiro, que agrediu uma pessoa de forma indevida. Bom, esse aí com certeza vai ser demitido da corporação, sem dúvidas. Mas o que eu quero dizer é que começa a existir um empoderamento, uma sensação de empoderamento de um determinado grupo que começa a agir com violência e de forma deliberada. Eu vou trazer algumas matérias agora para a gente analisar aqui, tá? Eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui nessas matérias. Deixa eu abrir aqui. Bom, como eu estava falando, né? A gente vai lá naquela lunática também, mau caráter da Sara Giromini. Então ela diz aqui, né, que a organizadora de acampamento bolsonarista diz a site que o grupo está armado. Isso aí deu uma baita repercussão na época. Mas é mais uma comprovação que a gente observa de como funciona, né, essa lógica fascista bolsonarista. Mas agora eu vou trazer os dados mais graves mesmo, que estão aqui, né? Então a gente tem uma explosão de aquisição de armas de fogo do comércio, de mais de 12%. E uma queda nas apreensões. Inclusive o Bolsonaro foi contra, de forma totalmente estranha, ele foi contra uma portaria do Exército que tinha como foco o rastreamento de armamentos e munições. O que para a polícia é extremamente importante para investigações saber a origem desse armamento. Foi inclusive através dessas informações que se descobriu que as munições que mataram a Marielle vieram da Polícia Federal, foram desviadas da Polícia Federal. Então é muito importante para qualquer investigação de homicídio, principalmente, que a gente tenha uma noção de onde vem, né, a munição e o armamento. Ele que se diz tão favorável à segurança pública, simplesmente, né, derrubou essa portaria. Estranho, né, Bolsonaro? Bom, ao mesmo tempo que a gente tem esse aumento do armamento, a gente vê um aumento dos homicídios em 2020, mesmo com a pandemia. É importante dizer que a gente passou durante um bom período numa quarentena, fechados, e mesmo assim, em 2020, a gente observa um aumento no número de homicídios, um aumento da violência no país. É interessante que isso está ligado diretamente, né, no mesmo período, né, não dá para fazer uma afirmação tão categórica, mas no mesmo período em que a gente tem um aumento das armas de fogo, a gente tem um aumento dos homicídios. Sendo que desde 2018, antes do governo Bolsonaro, essas taxas de homicídios vinham caindo no Brasil. E para mim o fator mais triste em relação a isso tudo ainda são os casos de feminicídio, que tem um aumento de 22%, né, em praticamente, né, na maioria dos estados durante o período da pandemia. E isso tem uma ligação também direta com acesso a armas de fogo. E eu acredito que seja muito grave que a gente tolere que um presidente faça um discurso armamentista, deixando claramente que o objetivo dele é armar a população para ter uma tropa miliciana ao seu lado, criminosa ao seu lado, para atingir os seus objetivos contra os seus desafetos, porque todo mundo sabe que o João Dória é um desafeto do Bolsonaro, e ele incentivar que as pessoas andem armadas contra um governador determinado, seja quem for, isso é um crime, né? Dentre tantos outros que ele já praticou. Agora, no momento em que a gente continuar tolerando isso, em breve a gente pode estar sendo engolido pelo monstro do fascismo. Ninguém faz nada sozinho. Até a vitória sempre e até o próximo vídeo. Muito obrigado.